bom dia, Pai do Senhor! Como você estás? Bem, eu estou aqui. E você sabe que friozinho gostoso. De certa maneira, assim, particularmente, eu gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, que gosta bem do calorzinho. Mas eu gosto deste tempo. Mesmo que nós estejamos aí em uma série de situações, de enfermidades que podem alcançar o nosso corpo. Mas aquele que cuida de nós, ele nos protege, ele nos guarda e por isso, vamos lá. Por isso, levante a sua cabeça nesta manhã e vamos à palavra que o Senhor tem para nós hoje. Bem, o tema de hoje é sem fugir mais e é tremendo. E vamos para alguém que você conhece bem. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Você já ouviu falar de Jonas? E como você já deve ter ouvido, não é verdade? Jonas 2, do 1 ao 10. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti. Em teu santo templo, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Bem, nós sabemos muito bem a história de Jonas, não é verdade? Ele desobedeceu a Deus, ele era um profeta. E profeta do Senhor, quando Deus dá uma palavra, uma ordem, tem que cumprir. E ali o Senhor mandou Jonas ir para aonde? Nínive. E pela história, pelo histórico, era um povo muito difícil, muito cruel, muito ruim. E de certa maneira, Jonas estava com medo. Eu não vou para aquele lugar não, Senhor. Não. Eu ir naquele lugar, aquele povo, eu não sei porque o Senhor quer salvar aquele povo. Eles não querem saber do Senhor, eles são cruéis, são matadores, uma série de coisas. E o Senhor quer que eu vá lá, falar do teu nome, ser usado, repreendê-los, que se eles não se renderem ao Senhor, se arrependerem dos seus pecados, eles vão morrer? Não vão não. Sabe o que? Igualzinho a gente às vezes, não é verdade? Quantas vezes o Senhor faça isso? Não, o quê? De certa maneira, claro que eu não vou fazer. O Senhor não está entendendo? O Senhor não está compreendendo? Quantos de nós faz isso? Quantos de nós não aceita a repreensão do Senhor? Quantos de nós? Quantos de nós não aceita a repreensão do Senhor? Eu entendo que por muitos anos se foi pregado esse evangelho falso, dizendo que nós teremos uma vida perfeita em meio a este tempo. Que se você está em problemas, em batalhas, você está no pecado. Que alguma coisa aconteceu, é bruxaria, é feitiçaria, é trabalho feito. Quando na verdade o Senhor está trabalhando no nosso ser. Quando eu olho para trás, quantas mudanças eu passei, mas quantos sofrimentos eu enfrentei. Então a gente tem que entender que Jonas é um exemplo maravilhoso. Eu hoje sei o que Jonas passou. Porque, meus amados, você que me escuta, você que estás aí,
Quando o Senhor dá uma ordem, enquanto eu não obedeço, ele fica aqui falando, Espírito Santo. Vai, você tem que falar. Vai, você tem que fazer. Vai. E como profeta do Senhor, eu falo, Deus, eu tenho mesmo que falar isso? Tem, porque você é minha profeta, é minha serva. E às vezes eu falo coisas que do outro lado a pessoa vai falar, nossa, mas por que ela está falando assim? É porque tem um Espírito Santo que está falando comigo o tempo todo. Fale isso. E eu confesso a vocês que às vezes eu falo, Deus, chama outro. Senhor, não quero. E o Senhor, eu te escolhi para este tempo, desde o ventre da tua mãe. Então eu imagino que Jonas passou e o que você muitas vezes passa. De ouvir uma palavra de Deus dizendo, faça isso. E a tua natureza caída que nós temos diz, não. Eu não vou me humilhar. Eu vou pedir perdão para aquela vida. Ela que me denegriu. Ela que falou de mim por minhas costas. Ela que fez isso. Ele que fez aquilo. Por que eu tenho que perdoar meu pai se ele foi um péssimo pai? Quantas coisas você pode se justificar? Aqui, Jonas se justificou por uma série de coisas. Porque ele conhecia aquele povo. Mas o preço vem. Como eu tenho dito, nós temos nos esquecido da palavra que diz de Deus não se engana, que um homem semear certamente colherá. E nós estamos colhendo muitas vezes a nossa desobediência para com o Pai, a nossa altivez para com Ele, os nossos posicionamentos, as nossas atitudes. E aí o preço vem, como o preço veio sobre Jonas. E de maneira sobrenatural, ele foi engolido por uma baleia. Claro que é possível acontecer isso, sim, porque a baleia é enorme. Quantos metros uma baleia tem? Pode-se engolir um ser humano? Sim, pode. Mas com certeza será morto. Será comido, desfeito. Mas Jonas estava passando por um processo por sua desobediência. Mas é glória a Deus que assim, quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. É quando a gente está lá no fundo do poço, que a gente olha para cima, como o Salmo 121 diz, Senhor, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui o salmista está olhando para os céus, como nós. Enquanto estamos na altivez, no orgulho, na arrogância, não olhamos para o Senhor, nem para os céus. Não, eu não vou fazer, não quero saber. Ah, não, o profeta falou isso, que aquilo ali é puro homem, não é puro Deus, não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou me humilhar, porque essa é a nossa natureza caída. E aí o preço vem quando a gente está lá no fundo. Ai, papai. Ai, pastora, ora por mim. Não é assim que a gente faz. Aí a gente se lembra de Salmo 121 que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí a gente se lembra que Deus que fez os céus, que Deus que fez a terra, que Deus fez a natureza, que Deus fez a mim. Aí a gente se lembra. Mas enquanto a gente está na desobediência, a gente se fecha e diz, eu não vou obedecer. Por isso, nesta manhã, pare de lutar com o Senhor diante daquilo que Ele tem mandado você fazer. Eu vou dar mais um testemunho. Às vezes a gente passa por alguns afãs na vida e eu falo, Deus, olha, estou cansada de alguma série de coisas. Eu vou num lugar onde nunca ninguém ouviu falar que existe pastora Ana Gerhardt. E eu fui, juntamente com meu esposo, em meio a mais de 50 pessoas, mais ou menos, mais de 70 pessoas. O pastor que eu estava pregando, ele apontava a sua mão e o seu dedo para mim. Você é escolhida. E o Senhor manda eu te dizer, não é para parar. Não é para recuar, siga em frente.
Não escute as vozes. E meu marido olhava assim para mim, meu Deus. Eu saí dali falando, Senhor, não mais. Não mais vou dizer nada. E às vezes a gente tem que viver isso. Sabe, Senhor? Por quê? Porque nós somos falhos. Somos falhos, caídos. E às vezes a gente acha que na nossa arrogância, na nossa altivez, sabemos o que é melhor. Mas não sabemos não. Por isso levante-se nesta manhã e diga, Pai, perdoa-me. Me perdoe. Porque eu sou altivo, eu sou altiva e eu quero fazer o que eu gostaria de fazer, mas o Senhor manda eu fazer outra coisa. Por isso me ajude, por isso me capacite a obedecer aquilo que o Senhor manda eu fazer. Sabe o que? Eu tenho certeza que você vai se levantar da onde você estás e vai seguir em frente. Por isso, Pai, nesta manhã, diante desta palavra abençoada e como testemunha viva do que eu já vivi, eu te agradeço pela tua fidelidade a nós. Por isso, levante o teu filho, a tua filha que vai estar ouvindo este devocional aí, dando a ele, dando a ela graça e força para seguir em frente. Porque o Senhor nos quer obedientes e vivendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém e amém.